noite. Boa noite. Cumprimento cada um que não se deixou intimidar pelas condições climáticas reinantes, porque ela, como está, normalmente atemoriza nordestinos como eu, paraibano como eu. Não estamos acostumados a levantar pela manhã com 35 quilos de roupa e durante o dia ir tirando, e daqui a pouco ir colocando de novo tudo. Ademais de encararmos o trânsito, que é sempre muito desafiador também. Mas é com muita alegria que aqui volto, a segunda vez que aqui venho. Desta vez, como disse o nosso irmão, em substituição ao companheiro da URI, que infelizmente no último minuto, talvez temendo o frio, desistiu de prestar a sua valiosa contribuição. Fez bem. E o tema de que trataremos, como foi dito, o bem reinará na terra. E é engraçado que esse tema vem no contexto da última questão do Livro dos Espíritos, dando a impressão, aí a interpretação minha, não tem nada a ver com a coisa dos Espíritos, interpretação minha, que depois de o Kardec ter trabalhado intensamente na produção dessa obra seminal da doutrina espírita, um livro fantástico, ele deve ter parado um dia ali tomando um café com pão de queijo na beira da cama, claro, café com pão de queijo de Minas Gerais. Ele deve ter parado, será mesmo isso tudo? Será? Traduzindo, a pergunta, como é feita em francês, tem tradução de tudo que é jeito. Sobretudo porque lá usa a expressão jamais, que todo mundo sabe o que é, jamais. E a forma como a questão é colocada é: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Essa é a pergunta que ele faz. E quem responde é o valoroso espírito São Luís, que dá uma resposta relativamente longa. Se eu fosse lê-la, chegaria até a ponte de Ercílio Luís e continuaria lendo ainda. Então a gente vai tentar sintetizar ao máximo, porque quando nos falaram da parece sério que só teríamos 3 horas para falar. Isso com mais um cafezinho, não sei o quê, meia-noite a gente sairia daqui, então. Mas vamos tentar sintetizar. Poderá jamais implantar-se o reino na Terra? Ou seja, passa a impressão de novo de alguém que recebeu um monte de informações importantes, olha o mundo em derredor e fala: será mesmo isso? Porque pensemos nós, abstraiamos tudo que aprendemos com a doutrina espírita, mas a gente olha em torno do mundo, nós temos um olhar no mundo. O que é que vemos? Não é o reinado do bem, é o reinado, infelizmente, do orgulho, do egoísmo e da vaidade. É isso que a gente vê. Em pleno século XXI, ainda resistam-se conflitos bélicos pelos motivos que a gente poderia dizer os mais fúteis possíveis. É um país gigantesco acreditando que pode simplesmente invadir um outro e tomar-lhe um pedaço do território. Porque eu quero. É como parece assim uma briga num parquinho, num playground, em que aparece um guri grande e vê um pequenininho e fala: não, eu vou tomar esta bola tua, ela vai ser minha. Uma coisa parecida com isso. Ou então os outros que ficam de novo brigando por territórios, quando na verdade, quem conhece um pouco da história sabe que são primos, provêm do mesmo tronco, mas eles estão brigando por razões menos políticas que religiosas no fundo. Aí a gente olha também, não vou naturalmente identificar pessoas, mas em determinada região do planeta em que pessoas pobres, que não têm condição de sobreviver adequadamente em seus países de origem, são tratados com a expressão sacos de lixo. Não são seres humanos, são sacos de lixo. E por isso aqui não podem ficar. Que se vão.
portas se fecham àqueles que menos oportunidades tiveram durante o tempo de vida, para que possam ganhar a sua vida honestamente. Claro, em todo lugar há pessoas que burlam a lei, que infringem a lei. Para esse existe a justiça. Mas será que podemos aplicar a nossa justiça de uma forma indistinta, de modo a penalizar milhões e milhões de pessoas porque eu quero impor a minha vontade? É assim que nós vemos. Nós vemos que, hoje em dia, até no seio das residências, há divisão por razões de política, de opção política. Eu sou do partido A, você é do partido B, a gente praticamente não se fala. Amigos que deixam de ser amigos, a sociedade dividida. Bilhões de pessoas morrendo literalmente de fome. Isso não agora, mas é uma coisa já crônica. Por exemplo, na África, em outras partes do mundo. Diante de uma situação como essa, eu faria como Kardec. Será que nesse mundo um dia vai reinar o bem? Como? Quando? Em que condições? É mais ou menos isso que ele pergunta. Só que para a gente entender um pouco mais da situação atual, a gente tem que lembrar o seguinte: todos nós, inclusive os espíritos que já alcançaram a perfeição relativa, que perfeito absoluto só Deus, todos nós fomos criados da mesmíssima forma. Deus não privilegiou ninguém, nenhum dos espíritos que criou. Todos fomos criados, como sabemos, simples e ignorantes, todos. Claro que aqueles foram criados há muito mais tempo. Alguns pegaram um veículo espacial muito rápido e ascenderam muito rapidamente. Outros, como eu, estão ali numa dificuldade que até sofre com frio. Uma dificuldade, vai ali como um cágado ou uma tartaruga manca e cega na questão da evolução espiritual. Aí a gente lança realmente o nosso olhar bem distante no tempo, vai atualizando, como se estivéssemos com um drone, né, que é um instrumento moderno, com um drone supervisionando e sobrevoando a evolução da humanidade. O que é que nós percebemos? Que desde quando a Terra era ocupada por seres primitivos, animais gigantescos, e a gente vem chegando até hoje, a gente observa que, sem dúvida alguma, houve um progresso muito acentuado do ponto de vista científico e tecnológico. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Se uma coisa... Desde que o homem deixou de ser um nômade, que ele ficava circulando, onde tinha caça ali atrás, tal, e de repente ele foi intuído para fazer sua própria plantação, então ele começou a sedimentar-se em determinado espaço, as coisas foram evoluindo. Foram evoluindo muito do ponto de vista, de novo, científico e tecnológico. Eu lembro de um filme, eu gosto muito, quem gosta de filme assim, de raízes históricas, veja lá um filme maravilhoso, chama... em português o título é estranho, o físico, mas não é o físico, devia ser o médico, o nome do filme. Aí a gente vê o que acontece naquele filme. Quando a criatura humana ia se submeter a uma cirurgia, às vezes uma cirurgia pesada, amputar membros, coisas assim, sabe o que faziam, né? Colocavam um pedaço de madeira na boca do indivíduo, se ele tivesse dente, naturalmente, para morder aquilo, ou então embebedavam-no, para que ele suportasse minimamente a dor. Mas a misericórdia divina fez com que, mais adiante, os espíritos inspirassem os pesquisadores e criaram-se vacinas, criaram-se anestesias, criaram-se métodos de alívio da dor física. No tempo do Cristo, que era o médico das almas e dos homens, como que aquelas criaturas se tratavam do ponto de vista de medicina? Praticamente nada. Talvez uma ou outra erva, uma benzedura, uma reza que nem sabe se sempre funcionava. Diferentemente, o Cristo curava todos, porque por se tratar de um espírito puro, tinha uma visão
de penetração até na alma da criatura para verificar a origem verdadeira dos seus males e tratá-lo. Evoluiu o tempo, nós temos hoje já algumas máquinas que conseguem prescrutar adequadamente o interior dos nossos corpos, até identificar pontos que estão merecendo um pouquinho mais de cuidado. De novo, no tempo do Cristo não tinha Uber, não tinha 99, não tinha nada disso. Não tinha carro. Andava-se a pé, quilômetros e quilômetros. Fala-se, por exemplo, que Paulo de Tarso, o grande divulgador do Evangelho de Jesus, teria andado cerca de 40 mil quilômetros a pé. Quando eu penso que ele andou 40 mil quilômetros a pé, eu penso, se naquele tempo houvesse uma rede de academias, não funcionaria por muito tempo, não fecharia as portas, que era todo mundo magrinho, só comia pão, comia, tá tranquilo, e andava a pé pra caramba, então tá resolvido o assunto. Não teria esse problema de ninguém gordo com diabetes, com nada disso. Então tá aí. Mas aí, o que é que a ciência nos trouxe? Meios, primeiramente, de usarmos animais domesticados, cavalos, burros, elefantes, camelos, para nos locomovermos. Depois, automóveis, barcos e agora aviões que voam quase na velocidade do pensamento. Então a gente vê, houve sim uma evolução científica gigantesca. Do ponto de vista moral, a gente não pode dizer que a coisa está na mesma como que era, não. Porque, por exemplo, na época do Império Romano, todos nós sabemos, era muito comum darem-se aquelas festas, aqueles banquetes, e a diversão principal colocava os dois seres humanos para brigarem até a morte, enquanto eles se banqueteavam. Quando não, cegavam-se crianças, para que não fugissem, crianças escravas, emasculavam-se escravos homens, para que não desenvolvesse desejo carnal por suas dominas, enfim, pelas donas da casa. E para o grande povo, lembremos, ainda em Roma, antiga, o grande lema era panis e circuses, pão e circo. Dava pão para o povo, uma espécie de Bolsa Família na época, para o sujeito não morrer literalmente de fome, e o circo. Fosse o circo máximo ou o circo no Coliseu, onde havia lutas de gladiadores e tudo, para que o povo esquecesse das suas problemáticas. Aí chegamos hoje, no nosso tempo, como disse eu no início, de novo, guerra, a manifestação profunda do egoísmo, e a gente vê que, por exemplo, o egoísmo, que o Emmanuel diz, o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que ser eliminada da Terra porque atrapalha a sua evolução moral. Está na mensagem do Emmanuel que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Chaga da humanidade tem que ser eliminada. Porque a gente vê que, em verdade, a manifestação do egoísmo, aquele sentimento que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, em 15º lugar eu também, a gente vê essa manifestação nas coisas mais simples. Quer ver uma coisa? E aí não vai não a crítica individualmente a pessoas nem a locais. Trânsito. Eu moro no Itacurubi. Recorrentemente uso a Avenida Madre Benvenuta como percurso. Como é difícil a gente ver as pessoas, primeiro os motoristas, respeitar o espaço do pedestre passar. Eu morava em Brasília, lá o trânsito nesse aspecto funcionava maravilhosamente. Agora não sei mais como funciona. A gente botava as mãos, parava o carro e passava. Aqui eu tenho a impressão que se o sujeito colocar o braço, ele perdeu o braço. Vai ser amputado em praça pública aquele braço. Dá espaço para uma outra pessoa passar? Mas quem? É isso? E se eu tenho um carro que custa 300 mil reais e o outro tem um carrinho que custou em 50, ele não, meu carro é melhor, eu sou melhor que você. Então o egoísmo se manifesta das formas mais tenebrosas, como o orgulho, o exercício do poder de uma forma completamente desvirtuada. Determinadas criaturas, para ascender a determinados postos no poder, fazem de tudo, mas quando chegam ali, julgam-se semideuses. Eu sou, vocês não são mais nada. A gente vê muito isso.
Então, diante de uma situação como essa, cabe perguntar com Kardec, será mesmo que um dia o bem reinará neste planeta? Aí a gente vai dizer com São Luís, depende. Ele não diz de uma forma peremptória, sim, estará. Ele fala, depende. Ele coloca algumas condições que a gente vai tratar aqui. Porque ele fala em reinado do bem. Mas o que é exatamente esse bem? O que é o bem? O bem. Na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores: o que se deve entender por lei natural? A resposta é assim: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe ao homem o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei, quando a viola, quando a fere. Aí Kardec pergunta, mas tudo bem, mas onde é que essa lei está escrita? E por que ele pergunta onde está escrita a lei de Deus? Que é a pergunta 621. Porque desde a mais remota antiguidade, as leis em geral eram escritas. Moisés, por exemplo, segundo Chico Xavier, foi o primeiro grande psicógrafo, e era um psicógrafo tão espetacular que psicografou na pedra os 10 mandamentos. Então, a lei está escrita na pedra. E muitas outras escreviam-se em papiros, em peles de animais, mas estava sempre escrita. Mas quando Kardec pergunta onde está a lei de Deus, eu já procurei, onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta dos bons espíritos está na consciência. Está aqui. Nós somos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência espiritual e vamos tomando cada vez mais consciência da lei de Deus. E aí, usando o nosso livre-arbítrio, escolhemos por seguir a lei de Deus ou por violá-la de vez em quando. Somos nós que escolhemos. E por isso que eu digo que muitas vezes quando nós estamos agoniados, não podemos dizer, eu ignoro a lei de Deus, não, porque, especialmente nos tempos atuais, as informações percorrem sites diversos, tudo que é jeito, televisão. Então, todos nós somos muito, muito bem informados por várias coisas. Se abrirmos o nosso coração e a nossa mente, também vamos escutar que a lei está escrita ali dentro, na nossa consciência. Não podemos dizer, não, rasguei o papel, perdi o papiro, quebrei a pedra. Não, ela está dentro de você, não está fora. A questão toda é que nós devemos cada vez mais descobrir essa lei e empenharmos todos os nossos esforços em tentar vivenciá-la, sabendo que as coisas acontecem de uma forma lenta, mas tem que ser progressiva. Como alguém um dia perguntando numa palestra ao Dr. Bezerra de Menezes, do mundo espiritual, mas Dr. Bezerra, como é difícil a gente evoluir. E o senhor evoluiu muito rápido? Não, eu sou como uma tartaruga. Eu vou bem devagarinho, mas vou sempre para frente. A questão é essa, ir sempre para frente. Aí na pergunta 1019, portanto, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? A resposta: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, ele dá uma pista aqui do que é o bem, mas ainda não está. Porque tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta diretamente: o que é o bem, o que é o mal? Ele pergunta. E a resposta é: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo aquilo que afronta. Aí a gente fica, eu não entendi muito bem, explica melhor isso. E sabe onde é que tem uma explicação fantástica? Está lá no livro Ação e Reação, até eu trouxe, não sei porquê. No livro Ação e Reação, no capítulo 7, denominado Conversação Preciosa, em que André Luiz e o companheiro eterno aprendiz, companheiro dele, Hilário, estão
iniciando uma conversa com um ministro do nosso lar, ministro Sânzio, e o Kardec pergunta: ministro, o que nós devemos entender por bem e o que devemos entender por mal? Sintetizando a resposta do benfeitor: é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de terceiros. Então está aqui, o que é o bem? É o que é bom para todo mundo. Tanto é que tem uma pergunta, me veio agora à mente, acho que os benfeitores ficam soprando um pouco aqui, sobre justiça. Quando Kardec pergunta: mas escuta, o que é justiça? Os benfeitores respondem adequadamente para ele, mas depois complementam. O critério para a aplicação dessa justiça, a justiça, segundo eles dizem, né, é você respeitar o direito do outro. É uma pergunta daquela que também fica numa vaguidão enorme, a gente tem que depois penetrar. Mas eles dizem isso. É respeitar o direito do outro. Mas Kardec, mas como é que a gente vai entender isso? Qual o critério que a gente vai usar para saber disso? Aí ele diz: olha, Jesus já lhes ensinou. Queira para o outro aquilo que você quer para você. Dito de outra forma, faça ao outro tudo que você gostaria que ele fizesse. Trate o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Esse é o critério da aplicação da justiça. Portanto, esse é o critério de comportar-nos segundo pessoas de bem. A menos que a pessoa tenha um problema psíquico muito grande, não vai querer que um mal para o outro, por se ele está querendo para si mesmo. Então, o critério é: faça ao outro, queira para o outro aquilo que você gostaria para si mesmo. Então, tanto é que aqui ele fala da questão de justiça. A justiça, lembremos que nós temos uma lei, a 10ª lei, lá entre as leis morais, que temos na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que a última lei é uma lei só: lei de justiça, de amor e de caridade. Significando, segundo a interpretação corrente, de que a justiça divina, que é aquela que se expressa a cada um segundo as suas obras, será aplicada sempre com misericórdia. E essa expressão misericórdia, o Cristo nos lembra lá: bem-aventurados misericordiosos, porque também receberão misericórdia. E a pergunta de Kardec: o que é a caridade segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o que nós temos é um enquadramento de, primeiro eram informações, transforma-se em conhecimento e depois em experiência que devemos vivenciar. Então, praticar o bem é, em síntese, querer o bem para o outro, ser justo, ser honesto. E isso no mundo em que a gente vê desvio de recursos da merenda escolar, a gente vê a corrupção em tudo que é, praticamente tudo que é esfera, obras públicas com valor superfaturado, a injustiça, sim, porque, por exemplo, professor ganhar, sei lá o quê, 2, 3 mil reais, um professor com 50 alunos na classe, enquanto isso, outros funcionários públicos chegam a ganhar até 500 mil reais, 1 milhão de reais, como a gente vê falar na mídia, por conta de privilégios que vão se acumulando. Então a gente vê um mundo completamente cheio de injustiças. Isso aqui um dia vai funcionar desse jeito, como os bons espíritos ensinam? A pergunta fica, né?
Olha só, como acreditar que essa coisa vai melhorar? Como acreditar que um dia todos nós seremos verdadeiramente fraternos? Aí a gente tem que voltar de novo para o que ensinam os bons espíritos. De novo, criados simples e ignorantes, com um determinismo divino que um dia todos nós seremos espíritos puros. Todos. Da mesma forma, como o planeta que vivemos hoje é categorizado como um planeta de provas e expiações, que está a caminho de se tornar um mundo regenerado, para depois ser um mundo ditoso e, finalmente, mais adiante, um mundo celeste divino. Em cada um desses mundos, a gente sabe que determinadas categorias de espíritos vivem. E no nosso caso, com o planeta de provas e expiações, o que é que predomina? É o mal, é a característica principal do mundo de provas e expiações, predominância do mal. Infelizmente. Mas vai ser sempre assim? Não. Não. Porque, como diz o benfeitor Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, não é no outro, Depois da Morte, ele diz que Deus usa dois instrumentos para promover a evolução do ser humano: o tempo e a dor. Então, quer nós queiramos ou não, um dia seremos todos espíritos puros, todos. Seres angelicais. Claro que se alguém neste momento estiver sentindo alguma dorzinha no ombro, não creio que ainda sejam as asas crescendo, pode ser efeito do frio nas devidas artroses que alguém tem. Ainda não são exatamente asas crescendo. Mas um dia todos seremos espíritos com pleno conhecimento e pleno desenvolvimento moral, como Cristo. Mas e o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos e para os nossos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Gente, quando eu li isso aqui, eu digo, qual é a diferença do que nós estamos hoje aqui, hoje, 2024, 2025, para o que era em tempos mais recuados? Olha só, orgulho, insensatez, egoísmo e vaidade. Por que é que as redes sociais que podem, e algumas prestam um serviço tão relevante para todos nós, o que é que ela fez exacerbar-se na maioria das pessoas que as utilizam? Vaidade. A pessoa vem de um determinado local para uma praia em Floripa no verão, é o que eu mais vejo. É todo mundo feliz, a peça, fazendo foto de preferência as mulheres, que eu notei até uma coisa estranha. Elas ficam com um problema no calcanhar esquerdo, porque todas elas levantam o pezinho esquerdo para fazer uma foto e depois postar na mídia. Então é gente posta. O sujeito viaja para a Europa, manda foto de tudo que é lugar. Não é porque ele esteja feliz, não, porque ele quer mostrar para o outro onde é que ele está. Olha, estou em Paris, estou aqui na Torre Eiffel, estou aqui no Quai d'Orsay, estou aqui no não sei aonde. É vaidade. Isso quando não se investe 300, 400 mil reais num veículo que é quase o custo de um apartamento e o sujeito mora de aluguel lá não sei onde. É porque eu tenho que aparecer, eu não posso. Então, essa é a vaidade que demonstra o quanto nós temos um percurso a fazer. Uma carreira enorme a realizar. Uma corrida enorme a realizar. De novo, o mal é representado unicamente por egoísmo, vaidade, orgulho. Ai, ai, ai. Mas ele diz, quando é que isso vai se dar? Esse advento do bem, de maneira que a Terra se transforme verdadeiramente num mundo em que o amor, a fraternidade, enfim, onde não haja mais fome, mais miséria, onde todos se respeitem, todos se ajudem, onde não haja mais conflitos bélicos por porções de terra, que não pertence a ninguém, porque tudo pertence a Deus. Nada nós temos. Tudo que nós pensamos que temos, nós apenas detemos temporariamente, porque tudo a Deus pertence. Um dia nós nos vamos e tudo vamos deixar para trás. Deixar para trás. Então são apenas empréstimos. E a pergunta que nós devemos fazer, será que eu sou um cuidador confiável
das coisas que Deus me confere? Ou eu estou usando para meu egoísmo, vaidade e orgulho? De novo, eu gosto muito de cinema, sabe? A gente aprende muito. Quem não viu, sugiro, procura no YouTube, acho que acha ainda. É um filme em inglês, All the Money of the World. Todo o dinheiro do mundo. Gente, eu vi esse filme já umas 10 vezes. Todo o dinheiro do mundo. A história de um homem que à época era, não vou dizer o nome, o mais rico do mundo, de todo mundo. Dá vontade de dar um spoiler. Não vou fazer essa maldade com vocês, não. Deixar a curiosidade. Vão lá e busquem, que vale a pena ver. Vale a pena. Tem muito ensinamento do que é que o excesso de dinheiro, junto com o egoísmo e o orgulho, fazem com o ser humano. Só que é fato real. Não foi invenção, não. Fato real. Meu Deus do céu. Muito bem. Então ele diz: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a veem habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, olha cada coisa como vem chamando a atenção, e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Olha quanta informação aqui dentro. Vamos sintetizar. Pena que não tem aquele quadro que a gente escreve, faz aqueles negócios todos. Diz, o reinado do bem da terra vai começar a se instaurar, se implantar, quando houver o predomínio de bons espíritos entre os que vêm habitar na terra. Então, as futuras gerações que virão habitar serão compostas majoritariamente por bons espíritos, ou seja, seres que já despertaram a consciência espiritual e que já não praticam mais o mal de uma forma consciente. Muito pelo contrário, procurem estender o bem por onde passam. Mas eles só serão atraídos, olha que interessante, é como se a psicosfera coletiva do planeta fosse um grande magneto, um magnetômetro, alguma coisa que atraísse. Só serão atraídos para aqui quando perceberem que aqui nós estamos observando um ritmo adequado de progresso moral. Quando nós estivermos melhorando o nosso psiquismo e o nosso interior. Ao invés daquelas guerras de conquista de território externo, estamos batalhando para conquistar o nosso mundo íntimo, cada um individualmente. E estivermos praticando a lei de Deus. Então, é o comportamento dos habitantes da Terra que atrairá os bons espíritos, e aí então não haverá mais lugar para os espíritos cuja condição moral não se adeque àquela condição moral que atraiu os bons espíritos. E eles serão compulsoriamente convidados a irem para um planeta inferior, onde eles possam recomeçar a própria história, para expiar as suas faltas e providenciarem a compensação dos erros que possam ter cometido em prejuízo de outros. E assim é. E assim será. É o que diz os bons espíritos. Porque de verdade, quando a gente chega e observa tudo isso, fala, meu Deus do céu. Ok, já sabemos que é isso. Mas ainda é tão difícil, assim ainda, essa informação é importante, mas é tão complicado quando a gente vê o mundo como é e pensar que daqui a quantos milênios, sabe-se lá, estará instaurado o reino de Deus na Terra. Isso não é de agora, gente. 120 anos atrás, uma das melhores cabeças que esse país produziu, um nordestino, só que não paraibano, é baiano.
Rui Barbosa, uma inteligência sublime, uma sensibilidade única. Estava bem adoentado, mas foi convidado para ser paraninfo de uma turma na célebre Faculdade de Direito do Lago São Francisco, lá de São Paulo. E ele escreveu um discurso e não pôde ler, um outro professor leu por ele. E esse discurso foi intitulado como Oração aos Moços. Vou me permitir ler um pouco. É uma coisa tão bem escrita. Sabe, a gente quando gosta de coisa bem escrita, a gente fica até babando. Ai, que coisa linda. Como escreveu o Rui Barbosa? Acho que muita gente conhece isso. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. A pessoa honesta, eu penso, olha, eu pego às vezes 2, 3 anos para ir trabalhar, enquanto o sujeito vai, diz que é funcionário assim, não sei o quê, vai lá, bate o ponto e vai embora, está ganhando não sei quanto, e eu aqui, vendo que é uma roubalheira danada para tudo que é lado. Então, tenho vergonha de ser honesto. É um desafio. Como que eu vou ter de ser uma pessoa honesta, trabalhadora, cumpridora dos meus deveres, amigo, fraterno, diante disso tudo? Como é que eu vou fazer isso? De onde eu vou ter essas forças? Mas Jesus me socorre. Porque isso que o Rui Barbosa diz, demonstra uma espécie de frustração e de desânimo diante da prevalência do que é considerado mal e injusto na sociedade. É isso. Aí pensando nisso, a gente lembra do Gandhi com aquela célebre frase: ora, se você não está satisfeito com o que está vendo por aí, seja você a mudança que quer ver no mundo. A expressão que ele fala realmente é um pouquinho diferente e muito mais longa. Mas como o tempo está indo rapidamente, a gente não vai comentar muito. E como eu falei, Jesus é que vem em nosso socorro. Quando a gente titubeia, dizer, como é que eu vou ser uma pessoa de bem? Como é que eu vou ser um peixinho do bem nesse oceano habitado por peixes de tudo que é tamanho e todos querendo devorar uns aos outros? Lembre, lá em Mateus, ainda no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículos 13 e 14, porfiai por entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. É um convite do Cristo para que nós persistamos no bem. Por mais que nós vejamos o mal crescer em torno e na nossa caminhada, porfiemos no bem. Mantenhamos-nos completamente fiéis àquilo que temos aprendido. E lembremos que, por fazermos a nossa parte, nós estamos contribuindo para a obra divina. Porque lembremos uma pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Lembram dela? Todo mundo normalmente se lembra da primeira parte que diz: Deus os impõe a encarnação para fazê-los evoluir. Todo mundo se lembra disso, né? O objetivo da encarnação, evolução. Mas tem uma segunda parte, que a gente quase nunca atenta. Nesta mesma pergunta, a segunda parte da resposta diz assim: e para que, uma vez evoluídos, possam contribuir com a obra divina segundo cada um pode. Então todos nós não estamos aqui só para evoluir, eu sou um ser evoluído. Não, você tem que trabalhar também. Tem que trabalhar, porque a obra divina é como diz um antigo adágio que diz que Deus ajuda o homem por meio de outros homens. Não faz o milagre surgir de repente, não. São outras pessoas que são induzidas a orientar, a amparar. Então nós temos um papel, uma responsabilidade muito grande
Nós não estamos no playground, estou aqui para brincar, não, tem que estudar e trabalhar também. Está lá na resposta. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade a cumprir como instrumentos da vontade divina. Se já estamos conscientes disso, façamos a nossa parte. É o convite que o Cristo nos diz. Quando diz, passe pela porta estreita, resista ao mal quanto você puder e faça a sua parte para engrandecer o nome de Deus e engrandecer a si mesmo. Tanto que na resposta de São Luís, na segunda parte dela, eu deixei propositadamente para o final, olha o que ele diz. Primeiro ele fala, né, que virão, os espíritos serão atraídos, nós já vimos. Aí no final ele fala assim, vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo. Trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, tomemos a nossa cruz, porque todos nós temos. E sigamos. E sigamos. Compreendendo que também Deus espera pela nossa contribuição. Fazendo o que cada um pode fazer. Se você tem um ditado que diz assim, que ninguém é tão pobre, é uma mensagem, está num desses livros aí. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, assim como ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. E às vezes quando a gente está precisando é tão bom, pelo menos que alguém nos ouça. A gente está desesperado, fala, o outro não faz nada, só ouve. Ai, muito obrigado. Agora, pronto. Se pode contribuir de outra forma, faça aquilo que pode. Se esforce. É isso o convite do Cristo. Isso é o convite que os bons espíritos nos dizem. Cumpra a sua parte. E quando nada puder fazer, pelo menos ore pelo outro. Já é uma ajuda substancial. Que Jesus ilumine os nossos caminhos e que os bons espíritos nos inspirem, porque em verdade nós temos. Nós não podemos dizer que nós não sabemos o que fazer. Porque ele estava lembrando, quando uma criança pequenininha vai começar a jogar nesses negócios, pega no celular para jogar, normalmente eles, quando orientados, vão buscar o quê? Um negócio chamado tutorial, que indica mais ou menos os passos que ele deve seguir para fazer o bom jogo. E nós temos um tutorial que foi nos legado há 2000 anos. É o GPS espiritual que eu chamo. O Cristo nos deixou. Que Ele ilumine nossos passos e nos encha de coragem para cumprirmos adequadamente a nossa parte, buscando a nossa transformação moral e tentando ajudar o outro, que são, na verdade, atividades complementares. Boa noite, muito obrigado. Que assim seja.